Boa tarde, galera. Quem vos fala é André Machado. Estou aqui fazendo umas pesquisas, uns estudos e aí vou aproveitar e compartilhar com vocês o que eu estou vendo, tá ok? Vamos começar primeiramente fazendo uma revisão aí de como é que fechou os índices mundo afora essa semana, petróleo, tá? Vamos ver como é que ficou a cara do mercado global pela ótica do meu Morning Call tradicional. Bom, eu vou dar uma olhada no gráfico semanal, tá? Semana fechada. Ok? Semana fechada. Então vamos começar, vamos dar uma olhada, começando pelo nosso EWZ, nosso ETF lá em Nova York. Vamos ver como é que ela fechou. Ok? Gráfico semanal. Deixa eu aproveitar pela ótica do semanal. Deixa eu acompanhar só a média de 40 aqui. Que é aquela média aqui que valeria de média de 200 no diário, né? Conforme eu vi no livro aí do John Murphy. Vamos lá, adicionar, inserir indicador. Vamos botar aqui uma média de 20. Favoritos, média móvel. Pronto, está aqui. Vamos adicioná-la aqui como média de 40. Ok, média de 40, fechamento, estilo. Vamos lá. Ok, só trocar essa corzinha aqui. Deixa eu botar. Bom, vamos deixar o roxo que veio. Agora vamos tirar as outras. Esconder a de 20 e vamos esconder a de 200. Ficar só com essa 40 semanal, ok? Então vamos lá. Isso aí. Bom, pela ótica do gráfico semanal, estamos em tendência de baixa na nossa ETF Nova York, tá? E com risco de perdermos aí uma região de suporte na semana que vem. Tá, ok? Tivemos uma recuperação aqui no Brasil, só que a alta do dólar acaba no gráfico da EWZ lá em Nova York, que é baseada nas ações brasileiras. Então o mercado subiu aqui nos últimos 2 dias, tivemos uma ligeira recuperação dessa semana muito volátil, só que a própria volatilidade provocada pelo dólar, a alta do dólar, pelos riscos fiscais que a gente tem e a falta de certeza sobre quem vai ganhar o processo eleitoral e se vai fazer as reformas. Parece que está todo mundo com a cabeça enfiada no buraco. Todos os candidatos parecem avestruzes, né? Fala-se muito pouco da parte fiscal, que é o problema mais grave que a gente tem, tá? Nós fomos incluídos novamente. Na verdade, eu acho que a gente nunca saiu, né? Mas nós fomos incluídos na lista dos cinco países mais frágeis do mercado emergente, junto com Rússia, Turquia, Argentina, África do Sul, tá? Nós sempre estivemos nessa lista dos mais frágeis. Nós estamos com, pelas métricas do FMI, com mais de 90% de dívida pública em relação ao PIB, tá? Temos reservas bastante sólidas, 380 bilhões de dólares. Temos uma balança comercial positiva, né, diferentemente de outros países. Isso bota a gente numa situação, não digo confortável, mas não está desesperadora no momento atual. Só que o mercado já está olhando lá na frente e está vendo um total descontrole fiscal. Estamos em déficit há alguns anos, sem reforma da Previdência, ou seja, o mercado começa a precificar isso. E junto com o processo eleitoral, onde a gente não sabe quem vai vencer e o que vai fazer com essa situação, tá? Então, estamos aqui vendo a nossa ETF, tá? Ela fez um fundo mais baixo que o anterior e tá para perder este fundo aqui, tá? Está para perder este fundo. Deixa eu dar uma limpada aqui no gráfico semanal. Então estamos numa região de suporte aqui no nosso ETF semanal, tá ok? Estamos ainda na retração de 50%, uma retração que funciona muito bem para o nosso índice. A gente opera isso diariamente no índice futuro, tá?
mas estamos em risco de armar um puta de um pivô de baixa aqui. Se não houver uma recuperação esta semana aqui da ETF, se a gente perde essa ETF aqui, acaba tendo um efeito direto aqui no Brasil, né? No momento que a ETF entra em tendência de baixa forte, tá? Pela visão dos gringos. Eu prefiro olhar a nossa ETF, a EWZ, do que pegar o Ibov e dolarizar, ok? Bom, vamos ver nosso Ibov. Como é que fechou no semanal? Pô, eu tava sem fungar até agora. Acho que eu tenho alergia a fazer lives, fazer gravação, deve ser isso. Mas vamos lá, semanal, deixamos aqui um padrão de dúvida na semana, tá ok? Deixamos um padrão de dúvida na semana, pode ser um spinning bottom para a gente passar por uma recuperação, tá? Esse vale a pena a gente dar uma olhadinha no diário também, tá? É um caso que vale a pena olhar o diário. Aí sim, deixa eu tirar essa média de 40 e estabelecer aqui a de 200 e a de 20, tá? A de 20 e a de 200 e esconder a de 40. Pronto. Ó, tendência de baixa pela média de 20 e estamos trabalhando abaixo da média de 200, tá? Seria 40 do semanal que a gente estava vendo agora. Estamos trabalhando abaixo da média de 200 e a média de 20 completamente virada, tá? E o mais importante, teoria de Down, né? Para quem não usa médias como um rastreador de tendência. Topo, fundo, topo, fundo, topo. Por enquanto, topos e fundos descendentes. Topos e fundos descendentes, um pivô de baixa que foi confirmado, tá? Só que em vez de continuar no dia seguinte da confirmação a queda, a gente violou a cabeça do pivô. Então é um cenário mais difícil, tá? Que sugere uma possível recuperação, mas até onde? Até a média de 20, no formato de bandeira, tá? Um pivô de baixa mais forte, você perde a cabeça do pivô e se volta em recuperação é para testar a cabeça do pivô. A gente rompeu e no dia seguinte já violou, já voltou para cima, tá? Então a gente até pode deixar um FIBO aqui e falar, olha, a gente pode corrigir até a média de 200, até 79.170 ou até 50, a média o FIBO de 50 aqui na região da média de 20 para depois voltar a cair, tá? Voltar a cair, fazer talvez uma bandeira aqui, uma cunha ascendente, enfim. O mercado está extremamente nervoso com todas as incertezas que pairam aí sobre nossas cabeças, tá? Dólar subindo muito forte, descolamos aí, dólar DXY caindo essa semana inteira no mundo e o dólar continuando a subir por conta de todos os riscos aí eleitorais, tá ok? Bom, então é isso aí, vamos voltar para o semanal. Vamos voltar para o semanal, então vamos liberar 40 aqui, esconder a 20 e a 200 de novo. Ok? E vamos voltar para o semanal. Então tá aqui, ó, a média 200 que a gente viu lá, ó, semanal estamos trabalhando abaixo dela, ok? Bom, vamos lá. Como eu falei de dólar, deixa eu dar uma olhada no dólar antes de irmos para as outras bolsas. Vamos olhar o nosso dólar spot, o SDBRL, tá? Ó, o SDBRL em forte alta. Olha o candle desta semana que passou em forte alta, tá ok? Rompeu o alvo de FIBO. Deixa eu ajustar aqui. Opa, olha só, alvo de 100% deste espelhamento de FIBO aqui na região de 4,12, tá? 4,12. Tá? Acho que foi esse alvo que provavelmente eu tinha traçado. Então deixa eu tirar esse pivô anterior aqui. Vamos trabalhar com esse de 100%. Aqui fica em azul claro. Esse aqui fica em azul escuro normal, tá? Então eu espelhei essa última perna de baixa 100% para cima, depois foi rompida, tá? Porque os alvos do pivô já tinham sido todos contemplados, tá? E estamos aqui numa região de topo, tá? Uma região de topo. Vamos falar em fechamento de semanal, ó. Fechamos no mesmo patamar de 2016, tá? No mesmo patamar de 2016, um pouco antes do impeachment, tá? Mesmo patamar semanal de 2016. A expectativa é um recuo agora, né? Mas o mercado não está muito confiante que venha abaixo dos R$4, não, tá? O mercado não está muito
ele não está considerando muito esse cenário de voltar para debaixo dos R$4, não. Ok? Então está aqui o dólar no semanal, fechou com um padrão de forte, de força muito grande, que é esse Marubozu, pequena sombrinha, mas isso não significa que por conta desse padrão, amanhã, semana que vem, vamos ter outro igual e vamos a 4,50, coisa parecida. Não dá para falar isso. Vamos esperar a semana, podemos ter aqui um spinning top, uma semana muito volátil, muito brigada. É difícil agora afirmar o que vai acontecer com o dólar. Pode ser que ele fique aqui nessa faixa de 4,10 brigando durante uma semana inteira. O mercado à espera de uma intervenção do BC que não está vindo, né? A gente está acompanhando aí as rolagens de 4.800 contratos todos os dias, às 11h30 da manhã, de 11h30 às 11h40, mas intervenção inesperada para segurar não aconteceu. Deixa eu dar uma olhadinha no diário, mesmo sem as médias, porque está tudo afastado mesmo. Ó, no diário já deixamos um padrão de dúvida na sexta-feira, muita volatilidade para fechar com o spinning top. Então, pode ser que apesar desse candle de força no semanal, pode ser que a gente venha com um candle negativo essa semana. Enfim, não tem como apostar, não tem como afirmar nada agora, tá? Mas no diário ó, a gente pode pensar em uma correção, uma queda, né, uma correção no dólar para essa região aqui de 3,90, 3,95, tá? Se perdermos essa mínima de sexta-feira, ok? Então voltando para o semanal. Bom, vamos lá, estamos seguindo o baile aqui. Já que eu falei do dólar, deixa eu falar do DXY, tá? Para mostrar justamente esse descolamento que a gente teve. Ó. DXY uma semana inteira de queda. Deixamos na semana anterior uma estrela cadente, tá? Nessa bandeirinha que eu tinha desenhado, e se confirmou nesta semana com esta forte queda no dólar em termos globais, tá? Em termos globais. Vamos dar uma olhadinha no dólar, né? Nessa ETF que é baseada nas moedas emergentes, tá? Ó, moedas emergentes, nós tivemos um padrão de dúvida nesta semana, tá? Então aqui tem a lira turca, tem o rand sul-africano, tem as rúpias indianas, tem os rublos russos, tem o yuan e tem o nosso real, tá? Que deve ter ajudado a manter esse padrãozinho aqui de dúvida no semanal, tá? Mas de qualquer maneira, a gente vê já uma recuperação nas moedas emergentes nessas últimas 2 semanas, tá? Uma recuperação. Bom, voltando então agora aí sim ao SP500. Vamos olhar o SP500 à vista, tá? Fechou aí, dessa vez ele fechou em máximas históricas acima. Ele tinha feito uma violação de máxima histórica essa semana, mas que durou alguns minutos, tá? Vamos lá no diário. Ó, durou alguns minutinhos aqui no dia que deixou essa estrela cadente, na terça-feira, mas veio fechar em máxima histórica, de topo histórico, nessa sexta-feira, tá? Após o discurso aí considerado dovish pelo Jeremy Powell no Jackson Hole, o maior evento do Fed e também de bancos centrais do mundo inteiro. Até o Ilan Goldfarb estava lá esse ano, tá? Então, chegamos perto aí do 2881, que era o meu alvo de FIBO, tá? Estamos quase lá no alvo de FIBO, rompendo o topo histórico, mas temos um alvo de 100% de FIBO, essa projeção aqui desse pivô de alta bem aqui em cima, tá? Então, apesar de rompermos o topo histórico, é FIBO, né, gente? FIBO é FIBO, FIBO é foda. FIBO, eu acredito muito nesses estudos baseados em Fibonacci, tá? Então, voltando para o semanal, ó, semanal fechamos aí com um candle pequenininho semanal, semana passada um candle de força e hoje, e essa semana confirmando aí, fechando o topo histórico, tá? Fechando um topo histórico, mas já perto de um alvo de FIBO do último pivô de baixa, depois daquele primeiro trimestre bastante tenso que a gente teve uma alta forte em janeiro e correção aí em fevereiro, março, mercado bastante tenso já no início do ano. Lembrando que, ó, como vocês estão vendo aqui, nós perdemos. Deixa eu botar no diário para ver se tem alguma distorção. Não tem distorção não.
escala log, tudo bonitinho, ó, nós perdemos uma LTA, que é essa alta de 2016 que todas as bolsas globais, commodities do mundo tiveram. Tá? Todas as bolsas globais, nós perdemos essa LTA e aí agora nós viemos num canalzinho de alta, tá? Que chega no mesmo patamar aqui do topo histórico dentro desta LTA e perto do novo de Fibo. Tá? Esse cenário aqui já mostra fraqueza do mercado, apesar dessa recuperação de abril para cá. Tá? Muito motivado aí pelas reduções tributárias que o Trump fez. Né? Tivemos um balanço agora do segundo trimestre que foi histórico, um balanço onde 80% das empresas reportaram um lucro maior que os trimestres anteriores. Isso nunca aconteceu na história do mercado americano. Esse patamar de 80% das empresas apresentando lucro maior em relação ao lucro do primeiro trimestre. Tá? Agora, certamente, eu acredito que isso já está... esses ganhos por conta da redução aí de impostos já foram contratados e já estão precificados. Agora, para o terceiro trimestre, quarto trimestre, a grande preocupação é aumento da taxa de juros pelo Fed e os efeitos aí da guerra comercial do Trump com o mundo. Tá? E uma coisa que tem sido aventada nos últimos dias, a possibilidade aí até de um processo de impeachment surgir do nada aí por conta aí do ex-advogado do Trump, etc. E os rolos que ele se meteu aí na campanha, pré-campanha. Ok? Então esse é o SPX à vista. Tá? Ainda não, filho. Então vamos ver. Bom, não precisamos ver o futuro. Vamos direto para o Dow Jones Industrial. Tá? Dow Jones Industrial também ainda está dentro do seu canal de alta. Ainda não perdeu o seu canal de alta, mas vem fazendo uma bandeirinha. Tá? Ainda não veio testar topo histórico. Lembrando, SP500 são 500 ações, onde o cálculo do índice é baseado no valor de mercado. E temos já algumas situações que eu chamo a atenção há bastante tempo. Que hoje as 4 principais empresas de tecnologia do momento, Apple, Google, Facebook e Amazon, essas 4 são responsáveis por 15% do valor de mercado de todas as ações do SP500. Só essas 4 valem 15%. As outras 496 ficam com os outros 85%. E o fato que ano passado, justamente, essas empresas puxarem quase 40% da alta do SP500. Tá? Tem uma série de livros sendo lançados ao redor do mundo, livros super interessantes. Um deles bastante comentado na imprensa financeira, que é O Capitalismo Sem Capital, que trata justamente dessa valorização enorme dessas empresas, onde seu único capital, né, é a inovação, é o capital intelectual. Tá? Vivemos uma nova era? Pode ser. Tá, ok? Vamos comentar isso já também. Dow Jones Transportes, que pela teoria de Dow ele tem que confirmar o industrial. Olha, transportes já chegou, ó, isso aqui é interessante, transportes chegou em topo histórico, tá? Chegou em topo histórico e no semanal, isso aqui é o diário, perdão. No diário, ele fez um engolfo de baixa e confirmou na quinta-feira. Então, ó, já atingimos topo histórico no transportes e estamos corrigindo, tá? Lembrando que, além da LTA, tá, a gente também tinha a mesma bandeira, o mesmo canalzinho do SP500 e do Dow Jones, tá? E aqui a gente atingiu linha de retorno e topo histórico, tá? Ainda muito cedo para falar de reversão de tendência, mas a gente tem ingredientes, a gente tem uma série de coisas acontecendo no mercado americano e no mercado global que podem precipitar uma correção de tendência mais acentuada, tá? Bom, Nasdaq com as tech stocks explodindo também, fechou em topo histórico, ainda está dentro do seu canal de alta, tá? Dentro do seu canal de alta, puxado pelas tech stocks, pelas FANG com N, FANG com M. Depois eu vou explicar o que é cada um desses acrônimos, tá ok? VIX num patamar ainda confortável, ali perto entre os 12 e o 13, tá? Tivemos uns picos aqui em junho, tá? Onde, inclusive na nossa bolsa a gente atingiu aí os 69 mil pontos, uns picos em junho, julho, mas nada comparado com aquele pico de fevereiro,
onde o mercado realmente deu uma corrigida, ficou onde a gente veio lá dos 88 mil pontos, iniciamos essa queda que só foi parar no 69, né? 20 mil pontos de queda. Tá? Bom, bonds do Tesouro Americano. Bonds do Tesouro Americano se valorizaram por conta aí de busca por segurança, tá? O que provoca aí uma queda dos yields, tá? Estamos perto de acionar o ombro, cabeça a ombro nos yields de 10 anos, tá? Olhando o gráfico diário, deixa eu botar no semanal de novo, tá? Semanal, fica até mais fácil vocês chegarem em ombro, cabeça a ombro, ó. Estamos perto de perder a média de 40 no semanal aqui dos yields, tá? Dos yields, por conta de uma procura maior por segurança pelos bonds americanos, tá? Vejam só, em janeiro, quando a bolsa explodiu, atingiu o topo histórico, olha como é que os bonds estavam corrigindo, caindo. Conforme fevereiro nós tivemos aquele mês extremamente tenso, olha como é que os bonds se recuperaram, como que o mercado vai atrás da segurança dos bonds americanos, independente se a galerinha aí libertária fala que a dívida é incontrolável, que o mercado, os Estados Unidos está quebrado, que o Bitcoin vai controlar o mundo. Eu prefiro vir para o mundo real, para os nossos gráficos aqui, e comentar que o Tesouro Americano, que é a moeda planetária, tá? Até ter outra no lugar, acaba sendo o porto seguro de todo o mercado financeiro quando a porca torce o rabo, ok? Bom, vamos falar aqui de DAX, rapidamente. DAX, desde um semanal, fazendo aqui um Bull Tower no semanal. Estão podendo realmente, se ele dar uma recuperada ao longo dessa semana, para vir testar a média de 40 aqui em cima. Tá? Aqui são as Stock 600, que acaba englobando todas as maiores ações das bolsas europeias. Tá? Então, DAX, CAC, acho que FTSE também, outras bolsas da Europa, tá? Deixando um fundo mais alto que o anterior, estamos num triângulo, tá? No semanal estamos num triângulo. Essa bandeirinha foi perdida no diário, eu tinha feito essa bandeirinha no diário, ó, que foi perdida, mas agora no semanal eu acho que eu posso tirá-la, tá? Para ficar um estudo mais claro aqui. Temos esse triângulo aqui, com essa outra perna aqui, tá? Então, o mercado ainda em fase de indefinição para que lado rompe. Tá? Estamos falando da Stock 600. Tá? FTSE, a questão do Brexit. Né? Essa semana saiu aí um relatório mostrando como é que seria, né? Já dando a entender que talvez esse seja o caminho, apesar do pessoal estar trabalhando para mudar isso, como é que seria o Brexit sem acordo com a União Europeia. Tá? E tem um artigo extremamente ácido hoje no Estadão, de um cara comentando, metade do artigo, ele comentando a questão do Brexit, né, e os problemas da saída sem acordo. Então, ele comentando que a Inglaterra importa 3 mil doses de esperma da União Europeia todos os anos. Né? Como é que... E aí ele fica falando, metade do artigo, como é que vai ser os ingleses sem o esperma europeu, né? E esse esperma não é português nem italiano, é esperma dinamarquês, né? Então que é o esperma dos caras, pô, bonitões, alto, loiro, forte, né? Como é que seria a Inglaterra sem os seus vikings, né, que são importados? Como é que fica com essa xenofobia que provocou o Brexit, né? A entrada de estrangeiros na Inglaterra, como é que fica sem entrada estrangeira do esperma dinamarquês? Juro, eu tô rindo, mas o artigo é sério, é um artigo é um artigo semanal de um comentarista econômico que mora na Europa, que escreve para o Estadão toda semana. Acho que ele mora na França. O nome dele é francês, mas ele comentando isso. Então, mas ele comentando que o Brexit está caminhando para ser concluído, acho que agora em março, né, dia 29, acaba o prazo de 2 anos do Brexit, acho que maio, março, enfim. E a ideia é que, a expectativa é que eles não cheguem a nenhum acordo, tá? Coitadinha das inglesas,
das mães solteiras que fazem inseminação artificial, né? Olha, segue o baile, vamos lá. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui, aproveitando Bolsa da Rússia, há muito tempo que eu não olho, com consolidação, em topo histórico, fez um topo triplo, ok? Querendo perder a média de 40 no semanal. Vamos lá, índice de Xangai, que a gente olha todos os dias. Opa! Olha, pela ótica do semanal, tá até mais bonitinho. Ó. O fundo de 2016. Então, a Bolsa de Xangai, enquanto todas as bolsas estão lá no topo, né, menos a nossa, todas as bolsas europeias estão lá no topo, Xangai está no fundo de 2016. Né? Será que é um prenúncio do que nos aguarda? Sei lá. Eu sei que a gente tem uma forte ligação com a China, né, pela nossa dependência das exportações aí de commodities para a China, tá ok? Então já estamos em tendência clara de baixa no semanal, topos de fundos descendentes, média de 40 descendente, né, que vale a de 200 no diário, porém deixamos aí um piercing line, um fundo importante, o fundo 2016. Agora esse piercing line é para romper esse canalzinho de baixa ou é só para jogar a gente lá na LTB e a gente vem para perder este fundo depois, onde está o alvo de 100% deste pivô de baixa aqui na região dos 3.000 pontos, tá? Então, China em momentos decisivos nas próximas semanas, tá ok? Nikkei, Tóquio, tá? Nikkei em Tóquio perdeu o seu canal de alta, voltou aqui para dentro, né? Depois daquele estresse de fevereiro que já cometeu o mundo inteiro, mas perdeu novamente, ou seja, num triângulozinho aqui, expectativa de perda provavelmente para baixo. A gente teve um pivô de baixa acionado, tá, com alvo aqui nos 20.818, tá? Para quem acha que renda variável em longo prazo só sobe, né? Tóquio teve seu topo histórico em 1989 nos 38.000 pontos e nunca mais voltou a este patamar, tá? Hong Kong, a China não continental, como eles chamam, ó, armou pivô de baixa. Ó. Hong Kong com pivô de baixa armado e confirmado no semanal e com candle. Pode ser um martelo invertido? Pode, mas na minha opinião isso aqui está mais um candle, um top tail para continuação de queda. Tá? Então isso pode ter alguma correlação aí com o que vai acontecer com Xangai agora nessa próxima semana. Vamos ver. Tá? Bom, então olhamos as principais bolsas. Vamos dar uma olhadinha agora no CRB, né, o principal índice de commodities da Reuters. São commodities, as principais commodities metálicas, agrícolas, petróleo, né, é uma cesta de 19 commodities importantes, tá? 19 commodities importantes. Ó, já perdemos este canal de alta, tá? Canal de 2016. Ah, não, esse aqui é 2017. A gente teve alta em 2016, depois recuou. Deixa eu ver se o recuo foi FIBO certinho. Ó. Olha só. Um pouquinho abaixo dos 61,8, tá? E depois rompemos o topo, que foi o que me levou a projetar as commodities para cá, tá? 221 pontos. Só que acabou que não se confirmou, não foi, tá? Então agora, em termos de retração, em termos desta última perna, opa, cravamos uma mínima semana passada, bem no FIBO de 50, um FIBO importante, tá? E essa semana tivemos uma recuperação, tivemos uma boa recuperação nas commodities, provocadas principalmente pelo petróleo. Eu não sei como é que a alta do petróleo subiu essa semana, se não me engano, acho que 5%, vamos olhar já, mas teve só um dia aí que foi 3%, que foi na quarta-feira, né, quando saiu o estoque de petróleo menor que o esperado, tá, nos Estados Unidos, aquele número que sai toda quarta-feira às 11h30 horário Brasil, tá? Mas ó, de qualquer maneira, perdemos um canalzinho de alta e agora estamos fazendo um padrão de reversão aqui no FIBO de 50, beleza? Mas a média de 20 não virou para baixo, mas estamos trabalhando, média de 40, mas estamos trabalhando abaixo dela, tá? Ouro também se recuperou com a queda do dólar, tá? Ouro se recuperou bem o ouro essa semana passada e esta semana, tá? No semanal, querendo voltar inclusive voltou para o patamar dos 1.200
dólares que tinha sido perdido, que era um fundo importante, tá? Voltou para o patamar dos 1.200 dólares. Tá? Se o dólar continuar corrigindo, pode ser que o ouro continue subindo. O fato é que o dólar está numa bandeirinha. Deixa eu voltar para o dólar. Ixi, a bateria está acabando aqui na tomada. Deixa eu pegar meu carregador, galera. Um segundo. O problema é que meu carregador está todo conectado, um monte de fio. Peraí. Deixa eu fazer a mudança aqui da minha máquina lá pro meu escritório, tá ok? Vamos lá, estou transportando vocês aqui, desconectei a câmera. Deu tempo? Deu. Conectado. Deixa eu só checar se vocês ainda conseguem me ver e me ouvir, tudo ok? Beleza, deixa eu só tirar esta câmera aqui, captura de vídeo. Vou botar a minha câmera integrada. Pronto. Estamos aqui no meu cafofo aqui novamente, tá ok? Vamos lá, segue o baile. Então, ó, estamos numa bandeirinha. Bandeirinha não, né? Estamos numa deriva. Isso não é bandeira, não, isso é deriva, perdão. Para quem sempre nunca sabe a diferença de bandeira para deriva, ó, isso aqui é uma bandeira. O mercado vinha caindo e subiu. E aí perde a bandeira e continua na queda. Aqui o mercado vem subindo e subiu. Isso aqui é deriva, tá? É um padrão, deixa eu até desenhar com preenchimento, é um padrão que mostra cansaço, tá? Sem força para subir muito rápido, tá? Então também é um padrão possível reversão, tá? Então, continuando, se perder essa deriva, né, a expectativa é dólar vir testar aqui os 92, 40 pontos e o ouro com isso continuar subindo, tá ok? E inversamente proporcional, o euro continuar se valorizando. Valorização de 0,71 somente ontem, tá? Então vamos lá, 0,71 somente ontem. Deixa eu dar uma olhada aqui no diário, para dar uma organizada nesses estudos aqui. Isso aqui foi estudo feito no intraday. Tá? Rompemos a retração de 61,8, a expectativa é que venha testar topo novamente, mas tem a CLTB aqui embaixo. Aqui, olha só que interessante, aqui o alvo desse pivô de baixo aqui do euro, como é que foi milimetricamente no centavo aqui, ó, 161,8, depois se recuperou, aí armou esse triângulo descendente, perdeu, olha como é que foi no alvo do triângulo descendente, ó, olha como é que foi no alvo, ó, alvo do triângulo, ó, quase, né, ficou devendo um pouquinho, ficou devendo um pouquinho, bati o olho assim, achei que tinha ido, ficou devendo um pouquinho. Mas não importa, estamos aqui, ó. Temos essa resistência desse topinho, tá? Que quase foi rompida ontem, tá? Vamos olhar agora euro no semanal. Então tá aqui, ó. Assim como a gente teve, então, aquela deriva no DXY, temos também a deriva no euro, tá? A deriva no euro, só que nesse caso uma deriva seria um padrão de reversão, né? Padrão de reversão, deixa eu botar em azul aqui. Ok? Bom, deixa essa aqui, essas LTAs, deixa eu apagar para fazer um estudo bem limpinho para vocês. Tá? E agora, ó, deixa eu botar esse FIBO aqui para a gente ter ideia das retrações, tá? As retrações de Fibonacci para o euro, ok? Beleza. Deixa eu aproveitar e puxar também aqui para ver onde parou esse euro. Ó, na região aqui, ó, desses topos de fibra de 50. Tá?
e Fibo de 50. Beleza? E Fibo de 50. Mercado de moedas bastante volátil nos últimos tempos, né? Bastante volátil nos últimos tempos. Eu vou ver se eu já deixo gravada a aula do Martin Pring para terça-feira. O seguro morreu de velho. Eu vou ver se eu já gravo aqui de backup, caso eu não consiga fazer ao vivo. Mas eu vou falar a aula de capítulo 2 é ciclos de mercado, tá? Ciclos de mercado. Até uma coisa que eu também tenho estudado no livro do John Murphy esses dias, tá? Ciclos de mercado, ele chama de ciclo de negócios, né? Eu até vou comentar isso com vocês. E aqui, ó, chama atenção para este gráfico aqui, ó. Tá? Este aqui de baixo, não sei se eu estou pegando uma imagem legal, tá? Onde aqui nós temos os ciclos de bonds, de ações e de commodities. O ciclo de bonds é o primeiro a cair, depois vem o de ações, e aí bonds volta a subir, e na sequência vem a queda do ciclo de commodities, tá ok? Então são 3 ciclos que trabalham nessas curvas de seno, né, deslocados. Por isso que volta e meia vem a imprensa dita especializada falar que o Brasil descolou. Por quê? Porque como a nossa bolsa é dependente de commodities, o ciclo das commodities é o terceiro a cair. Tá? Em primeiro lugar, bonds, que depois, quando começa a cair as ações, os bonds já estão começando a subir. E depois vem o ciclo de commodities. Tá? Não sei se vocês estão vendo, essa vai ser a aula número 3 ou capítulo 2. Tá? Eu gastei uma aula fazendo o prefácio, comentando a visão do Martin Pring sobre análise técnica, e gastei 2 aulas com o primeiro capítulo. Essa vai ser a 4ª aula, capítulo 2. Falei terceira? Não, a 4ª aula, capítulo 2. Ok? Bom. Cobre, uma commodity metálica ligada ao setor industrial, extremamente importante, ó, apresentando uma recuperação nesta semana, tá? Mas vinha em forte queda junto com a bolsa chinesa, tá? Em forte queda, se recuperando. Aqui, se não me engano, eu marquei o pivô de baixa dela do diário, tá? Opa, sempre boto D, porque no Profit é assim, vamos lá. E ele vai para essa domínio enérgica, nunca, não tenho a mínima ideia quem seja. Uma D agora, tá? Na verdade, eu estou armando este pivô de baixo, onde seria o alvo de 61.8, né? Porque ele veio numa queda em linha reta, consolidou e perdeu fundo. E ó, sexta-feira ele cravou máxima no que seria a cabeça do pivô aqui. Apesar de ter sido um dia de alta, quase 2% de alta, sei lá, ainda não desfez o cenário baixista não, tá? Por isso que tem esse alvo aqui agora. No diário ficou mais fácil de entender. No semanal eu não estava entendendo que fibra é esse, é a projeção desse pivô, tá? Agora, tem o espelhamento dessa perna de alta, que pode ser também o alvo de um fundo. Deixa eu ver aqui. Ó, 50, exatamente, olha só. Olha só. Olha aqui, espelhamento, ó. Ó, essa perna, ou então esse pivô de baixa também, tá? Esse pivô de baixa projetou, ó. Esse pivô de baixa eu acho que é mais significativo que esse, hein? Então acho que atingimos o alvo do FIBO, tá? Deste pivô aqui, tá? Deste pivô de baixa com esse topo duplo, tá? Atingimos o alvo exatamente aqui. Então podemos sim passar por uma recuperação no cobre, tá? Mas se perder este fundo, aí vale aquela projeção feita aqui antes ou pegar essa projeção aqui e jogar para baixo, tá? Que eu acho que bate com aquela que eu tinha feito antes, tá? Então seria 2,32 para o cobre, tá? Mas por enquanto, olha, atingiu o primeiro alvo de 100% e se recuperou. Então vamos esperar aí a próxima semana o que vai acontecer aí com o cobre. Mas como a projeção de 100% bateu cravada, então automaticamente se recuperar, isso aqui já serve como os alvos para as retrações, tá? A média de 40 aqui em cima, virada para baixo, enfim. Petróleo a gente encerra aqui a visão do Morning Call. Eu tenho acho que algumas coisas interessantes para a gente olhar.
Mas vamos lá. Petróleo, tá aqui. Brent, semanal. Como falei, uma baita de uma recuperação no semanal. Inclusive, ó, a gente estava vendo no dia a dia, no Morning Call, que eles tinham segurado na média de 200. Tá aqui, é a média de 40 do semanal. Ele se segurou e se recuperou. Tá ok? Se recuperou. Mas de qualquer maneira, ó, o Brent já atingiu o seu alvo de 100% de FIBO. Tá? Então, estoques de petróleo nos Estados Unidos à parte, ele atingiu o alvo de FIBO, fez topinho duplo, perdeu fundo, tá? Tá vindo fazer uma recuperação, mas eu não sei se volta a superar aí os 78, 80 dólares o barril, não, o Brent, tá? Vamos olhar o WTI, West Texas Intermediate, ó, segurou também na média 200, comentei com vocês, a média tá muito bonito esse gráfico aqui no diário, ó. Vou mostrar a média 200 aqui só para vocês verem. Ó, média 200 exatamente junto com a LTA, ó. Com a LTA que vem lá de 2016, tá? Aquela alta do mercado global. Ó. Segura exatamente na LTA e na média 200, que no semanal é a média de 40. Mesmo lugar, tá aqui, tá aqui. Mesmo lugar, média de 40, tá? Então no semanal a gente tem a visão da média 200 no diário, que é extremamente importante e monitorada até pela imprensa especializada, né? Wall Street Journal, Financial Times. Aqui no Brasil o pessoal não dá muita bola pra gente, mas lá fora a análise técnica é muito séria, tá? A Bloomberg mostra toda hora gráficos no seu programa, né? Então não precisa dizer mais nada. Bom, então vamos lá, segunda média 200, fez um padrão de reversão, tá? Mas ó, considerando esse topo aqui, ele foi no 100%, considerando esse topo aqui, ele foi no 61,8. Então essa região aqui, 75 dólares, 73 dólares, é um alvo para o WTI, tá? É um alvo para o WTI. É um alvo para o WTI. Vamos ver se ele vai testar novamente esse patamar e deixar um topo duplo, como já fez o Brent, né? O Brent já deixou seu topo duplo, o WTI ainda não. Ele deixou um topo mais alto que o anterior e agora está fazendo um fundinho mais alto que o anterior, tá? Ele pode estar fazendo um triângulo aqui ou, quem sabe, um diamante de reversão. Vamos esperar. Mas em vez de a gente ficar loucubrando, vamos monitorar essa média de 200 no diário, essa média de 40 semanal, essa LTA. Se perder, a coisa fica feia aí para o setor petrolífero, tá? E para a nossa Petrobras, por tabela. Uma moeda que eu queria olhar à parte seria o dólar yuan, tá? Que é a moeda chinesa, que está sendo bastante valorizada aí na esteira da guerra comercial. Então tá aqui, ó. E que tinha uma resistência mítica ou temida, que era dos 7 yuans por dólar, tá? Quando começou a se aproximar, inclusive rompendo esse topinho aqui de 2017, né, quando começou a se aproximar, já se recuou, já deu uma recuada. Mas ó, toda essa desvalorização, depois de um ano, a China fazendo um trabalho aí de valorizar o yuan gradativamente, querendo inserir o yuan como uma moeda global, né? Chegou a cogitar até que só compraria petróleo pagando em yuan, ou seja, quis criar o tal assim como tem os petrodólar, que é a moeda oficial do petróleo, e a China quis criar o petro-yuan, né? Mas enfim, ó, engolfo de baixa no semanal e o yuan se valorizando nessa última semana, né? Ou seja, queda do dólar e yuan significa valorização do yuan, né? Talvez, sei lá, seja a tentativa da China, sei lá, tinha uma reunião essa quarta-feira, o próprio Trump acha que não vai dar em nada, começou quarta-feira e de repente foi a maneira da China tentar mostrar alguma boa vontade para tentar acalmar os ânimos aí do Trump com relação à guerra comercial, né? Lembrando que quinta-feira entrou aí a tarifa em cima de 16 bilhões de dólares de produtos chineses, né? Já tinha entrado de 34, ou seja, totalizou 50 bilhões, mas o Trump tem ameaçado aí com uma nova tarifa, aí sim, pesada, em cima de 200 bilhões. Então, com isso, seria um total de 250 bilhões, que equivale a metade das importações de produtos chineses pelos Estados Unidos, tá? Mas yuan, então, deu uma boa valorizada aqui, né, ao longo dessa semana. Beleza? Lira turca, deixa eu mostrar a lira turca também. A lira turca se desvalorizou forte
semana retrasada e passou aí por uma recuperação essa semana, deu uma aliviada, mas tendência de baixa fortíssima. Banco Central manipulado, controlado pelo presidente e o seu genro, inflação de 16%, balança comercial totalmente desfavorável por conta de importação de petróleo, que é em dólar, e ainda agora com a lira turca se desvalorizando, precisa de mais liras para comprar petróleo, tá? Então mais impressão de provavelmente de dinheiro, mais endividamento, tem reservas 80 bilhões apenas, com 120 bilhões de dólares para vencer no curto prazo, ou seja, é líquido certo que precisa tomar de uma intervenção aí do FMI, coisa que o Erdogan foi eleito dizendo que não faria e que reduziria juros. Então, tá no mato sem cachorro. Tá no mato sem cachorro, não tem o que fazer. Contra fatos, não argumento. Ou vai entrar em declarar moratória, vai ter que reestruturar sua dívida. Enfim, isso vai provocar mais queda da lira turca, com todo o efeito dominó dos mercados emergentes que a gente viu. E nós somos os frágeis, né? Temos uma das moedas mais desvalorizadas do mundo. Claro, tirando aquelas Sudão, Zimbábue, essas, né, a gente, dentro dos países ditos emergentes, nós temos aí a terceira moeda mais desvalorizada, tá, do mundo. Então acho que é isso. Acho que aqui eu dei uma geral no semanal, pela ótica do semanal, do que eu faço todos os dias no Morning Call. Faltou o Bitcoin. Tá? Deixa eu ir para o diário. Bitcoin no diário, ele deixou uma estrela cadente quando ele estava armando um pivô de alta, não conseguiu comprar esse pivô de alta, caiu, deixou uma estrela cadente, aí ficou caracterizado que era uma bandeira, e ainda está dentro dessa bandeira, tá? Se recuperou nos últimos 3 dias, quarta, quinta e sexta, ou quinta, sexta, isso aqui é sábado já, tá? Ele funciona sábado, domingo, o Bitcoin, mas continua numa bandeira forte, tá? Que se for perdida, tá? Que se for perdida, tanto essa bandeirinha quanto essa maior aqui, ó, esse bandeirão aqui, dá lugar no mesmo alvo, tá? Essa aqui, ó, seria, esse aqui seria o alvo dessa bandeira aqui, tá? Deixa eu botar até um azul mais clarinho, tá? E esse aqui, ó, seria o alvo também no mesmo lugar, o alvo depois desse movimento aqui, que eu vou botar mais clarinho também para vocês associarem um com o outro, tá? Tá aqui. Na verdade, o ideal era fazer o contrário, né? Não pensei, então vamos corrigir. Esse aqui com esse e esse aqui sim azul. Mais fácil, né? Para que facilitar se pode complicar, né? Agora sim, acho que é mais fácil vocês entenderem, tá? Mas aí tudo em cima dos 5.800. Perder essa bandeira fica muito feia a coisa, fica muito feia, bandeira confirmada. Não precisa nem perder os 5.800 para acho que já operar vendido, tá? Apesar do que tem segurado bastante tempo aqui nessa região dos 5.800. Tá? Mostrando força nos 6.000, na verdade. 6.000 é um patamar. 5.800 é o fundo que realmente compromete feio aí o Bitcoin. E jogando aí então as projeções, ó. As projeções aqui para essa faixa aqui, ó. Deixa eu ver se está certo isso aqui. Fazer certinho, né? Nem que eu tome mais um tempinho de vocês aqui. Pronto, aqui. Agora sim. Tá nessa de copia para cá, copia para lá. Beleza? Então seria isso o alvo para o Bitcoin na região dos 5.350. Tá ok, galera? Pela ótica de dois movimentos diferentes, ambos projetando o alvo nos 4.350. Tá ok? É isso aí. Não estou nem botando mais projeção de FIBO para baixo. Aqui posso até apagar esse FIBO. Ó, FIBO foi o alvo 161.8 certinho e recuou. Tá? Aquele pivô de alta armado em julho. Tá? Então é isso. Bom, e agora, saindo do Morning Call, tá? Peço permissão para trocar umas ideias um pouco fora da caixa. Vamos lá, vamos olhar o Dow Jones Industrial. Eu identifiquei aqui no Dow Jones Industrial, aqui são as 30 ações
do Dow Jones, né? Saiu aí a GE, que era a única ação que estava no índice Dow Jones Industrial desde que o Charles Dow criou esse índice em 1896. Tá? Então, depois de 123 anos, já a GE saiu do Dow Jones, uma tragédia histórica para eu que sou apaixonado pela história do mercado. Tá? E aí entrou o Walgreens no lugar. Tá? Bom, vamos lá. Eu botei aqui todas as ações do Dow Jones para ter uma ideia, né, desse índice tão importante, como é que está a situação das empresas quando a gente sai um pouco das tech stocks. Tá? Eu identifiquei aqui das 30 ações do Dow Jones, 10 estão trabalhando abaixo da média de 200 no diário. Na verdade são 9, uma passou para cima ontem, tá? Que agora eu não lembro qual é. Se é o Walmart, não, o Walmart não, o Walmart estava subindo bem. Enfim, uma passou para cima ontem, mas até quinta-feira, das 30 ações do Dow Jones, tínhamos 10 trabalhando abaixo da média de 200. Tá? Vamos dar uma olhadinha? Passar rápido, tá? E aqui vou mostrar então a média de 40. Tá? Então, 3M acima da média de 200 no diário, ou 40 aqui do semanal. Tá? Vamos botar... vamos deixar no semanal mesmo. Não, vamos botar no diário. Ah, eu tô no diário aqui, porra. Oi, amor, tô gravando um vídeo, já tô acabando, tá? Então tá aqui, vamos lá. O Luca tá lá em cima. Deixa eu botar a 200, esconder a 40 e vamos olhar no diário. Tá? Não quero olhar o padrão do candlestick em si para a semana, eu quero olhar essa ótica da média de 200, tá? Então vamos lá, vamos começar de novo. 3M trabalhando abaixo da média de 200. American Express trabalhando acima. Apple, obviamente, trabalhando bem acima. Boeing trabalhando acima. Caterpillar trabalhando abaixo da média de 200. Chevron trabalhando abaixo da média de 200. Cisco trabalhando acima, tá? Tecnologia. Coca-Cola trabalhando acima. ExxonMobil trabalhando abaixo da média de 200. Goldman Sachs trabalhando abaixo da média de 200. Home Depot trabalhando acima. IBM trabalhando abaixo. Intel trabalhando abaixo. Johnson & Johnson trabalhando acima, uma média de 200 virada para baixo. JP Morgan trabalhando acima. McDonald's trabalhando abaixo. Merck trabalhando bem acima. Microsoft trabalhando acima. Nike trabalhando bem acima também. Pfizer trabalhando acima. Procter & Gamble trabalhando acima, mas média virada para baixo, querendo virar para cima. Travelers trabalhando abaixo. UTX, United Technologies, trabalhando acima. United Health trabalhando acima. Verizon trabalhando acima. Visa trabalhando acima. Walmart trabalhando acima. Estava trabalhando abaixo, mas os últimos números foram realmente impressionantes. Abriu com puta gap de alta depois do último balanço, tá? Disney trabalhando acima. Walgreens trabalhando acima e finalizando Dupont, que passou para cima hoje. Era essa última que passou para cima, tá? Então temos 9 empresas trabalhando abaixo da média de 200, ou seja, quase um terço das empresas, né? No caso do Dupont passou para cima, mas ela está virada para baixo, enfim. Um terço das empresas Dow Jones trabalhando abaixo da média de 200, tá? Ou seja, é o que eu estava comentando, há uma dependência muito grande hoje do mercado financeiro, dos índices, das tech stocks, né? É realmente impressionante. Eu até criei aqui, né, uma aba só para acompanhar as 10 maiores empresas por valor de mercado da atualidade, no mundo inteiro. As 10 maiores empresas do mundo hoje, valor de mercado. Está aqui. Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Tencent, que é um portal chinês, Alibaba, que é a Amazon chinesa. Ó, tirando essas 7, que são todas de tecnologia, as maiores do mundo são tecnologia,
obviamente Tencent e Alibaba estão em queda, né, junto com a bolsa chinesa, tá? Nós temos só 3 que são fora do setor de tecnologia, que é a Berkshire Hathaway do Buffett, tá? ExxonMobil, tá? E JP Morgan. São as 3 maiores empresas do mundo. É bem interessante vocês olharem os ciclos do mercado, né? Pegar, por exemplo, as 10 maiores do mundo agora em 2018 e comparar com as 10 maiores do mundo em 2010, as 10 maiores do mundo em 2000, as 10 maiores do mundo em 1990, as 10 maiores do mundo em 1980, tá? Deixa eu ver se eu tenho isso aqui. Pô, no outro dia eu peguei isso na página do Marink Martins. Eu não sei se eu salvei. Eu sempre esqueço de salvar. Não salvei. Teria que achar o link lá de novo no MyVol, né? Mas que mostra, por exemplo, em 2000, antes da bolha estourada da tecnologia, a gente tinha aí 8 das maiores do mundo eram tecnologia, né? Aí depois, em 2010, com a petróleo bombando, 8 eram de petróleo. Se pega nos anos 90, era, sei lá, financeira, enfim. E agora temos de novo aí uma predominância das 10 maiores do mundo, sendo 7 tecnologia. E essas empresas de tecnologia mais disruptivas, né? Apple, Amazon, Google, Microsoft, que já é mais antiga, mas se deu uma reinventada aí na gestão do novo CEO no lugar do Bill Gates, né? O indiano, esqueci o nome dele, que direcionou para a Microsoft para serviços, para a nuvem, né? O próprio Office 365, que eu sou assinante há 2, 3 anos já, então todo mês estou lá pagando, acho que R$23 ou $23 para usar o Office em toda a casa. Enfim, virou uma empresa de serviços, né? Que é o que se transformou Google, Apple, né? Facebook. Então tá aqui, ó, as 10 maiores do mundo na dependência de tech stocks. Tá? Essa aqui é Sabinha, as top 10 stocks do mundo, por valor de mercado. Eu criei uma outra abinha aqui também, que eu chamei as FANG e Tech Stocks. Por que FANG e Tech Stocks? Porque esses dois acrônimos estão sendo bem badalados já há bastante tempo. Deixa eu explicar a diferença entre eles. O FANG é Facebook, Apple, Amazon, e aí tem o N ou o M, né? E o G de Google. O FANG com N foi criado pelo Jim Cramer da CNBC, um ícone aí no mercado financeiro americano. E o FANG com M foi criado pelo Goldman Sachs, que é famoso aí por criar suas siglas e seus termos, né? BRICS foi um termo criado pelo Goldman Sachs, os 5 frágeis, termo criado pelo Goldman Sachs, né? Onde o Brasil hoje faz parte, sempre fez parte. Então, o Goldman Sachs criou o FANG com M. Então, seria Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Google, 5 empresas. E o Jim Cramer é Facebook, Apple, Amazon, Netflix, no lugar da Microsoft, e Google. Tá? Então, são essas empresas, né? E mais outras tech stocks que eu gosto de manter no radar, como a Alibaba, uma das 10 maiores do mundo, a Tencent não está aqui nessa lista, deixa eu incluir. A Tencent, tá, que está entre as 10 maiores do mundo também, junto com a Alibaba. A Nvidia, que é uma referência interessante até por questão de Bitcoin, né, a placa de vídeo utilizada para mineração, o mundo inteiro minerando Bitcoin. Tá? Temos a Tesla aqui, que sofreu esse movimento assim, totalmente anormal por conta daquele tweet do Elon Musk dizendo que ia fechar capital, etc. Né, e o valor seria $420 para fechar o capital. A Tesla sempre aí no radar, entrega, não entrega o Model 3, vai conseguir produzir, está endividada, não consegue produzir, enfim, a Tesla sempre encalacrada aí com seus projetos, tá? Mas está aqui a Tesla, temos a Nvidia e temos aqui também, eu botei aqui a Oracle e Cisco, tá? Cisco, minha querida Cisco, tá? Oracle, banco de dados, nuvem também, não conseguindo recuperar o espaço aí tão bem como a Microsoft está fazendo, o espaço aí ocupado pela Google e pela Apple nessa questão de nuvem, tá? E a Cisco, né, rainha das telecomunicações, que chegou a ser a maior empresa do mundo em 2000, valendo $600 bilhões na época, em plena bolha, ó, e Cisco testando o topo histórico, tá?
E o Twitter, rede social preferida de Donald Trump, tá? Que fica aí sempre também no embalo aí do que vai acontecer com o Facebook, né? Facebook cai, acaba afetando o Twitter também, né? Conforme a gente viu aquela queda histórica do Facebook, perdeu 120 bilhões de dólares no único dia, foi a maior queda da história do mercado financeiro, tá? 120 bilhões de desvalorização no único dia, tá? Mas era uma empresa justamente valorizada, tá? A Apple aqui superando, né, os 1 trilhão de dólares, né, passou dos 207 dólares, agora na casa dos 216, tá? Tava derivando aqui, quando rompeu 207, eu falei, tá derivando, será que esse 1 trilhão não vai ser um trigger para uma correção? Acabou que não, chegou a se valorizar mais 10 dólares já, tá? Mas está aqui, ó, de novo, as FANGs, né, são responsáveis aí por 15% do valor de mercado americano do SP500. Para mim, uma anomalia que não sei, desculpa, eu sei que começa a se falar, por exemplo, de valuation, que se for ver o PL dela, até que não está tão mais caro assim que a média do SP500, acho que a média do SP500 é 16, o PL da Apple está 17, enfim, mas independente se a ação está cara ou não, né, o pessoal acha que ela está barata, até pelo lucro que ela gerou agora no último trimestre. Cara, um índice com 500 empresas, 4 serem 15% do valor do mercado americano, né? Se pegar o SP500 como retrato do mercado financeiro americano, 4 empresas tem 15% de 500, acho tão muito estranho isso. Tem que esperando chegar o livro, né, o Capitalismo Sem Capital, para ver se eu entendo melhor esse fenômeno, porque para mim é muito estranho, tá? E vamos lá. E aí eu botei também aqui, ó, uma lista por conta da nossa dependência aí de Vale e Petrobras, além de Bradesco e Itaú, né? São essas 4 empresas, tem aí 40% do peso do Ibov. Eu peguei aqui as top 5 de mineração e de petróleo, para ter uma ideia do que está acontecendo lá fora. Então, peguei as top 5 de petróleo. A Petrobras acho que está em 7º lugar, tá? Mas aí eu incluí a Petrobras aqui pela ótica dos gringos, a PBR. E as top 5 de mineradora, onde a Vale hoje se encontra em 5º lugar. Tá? A Glencore Suíça está em 3º, que era um lugar que ocupava a Vale, que a Vale ocupou durante muitos anos. E a Shenhua, que é a chinesa, mas não é de minério de ferro, é de carvão, mas é uma mineradora, tá? A 4ª maior do mundo. Isso aqui são números agora de agosto. Tá? Então a Vale em 5º lugar, nas top 5, e a BHP totalmente na liderança, como sempre. Depois vindo Rio Tinto, Glencore, Suíça, Shenhua e Vale em 5º lugar. Nas empresas de petróleo, temos Chevron, ExxonMobil, Shell, Chevron, British Petroleum, Total francesa, a PetroChina e depois seria a 5ª, tá? Não, 1, 2, 3, 4, 5. Não, essa seria a 6ª e a Petrobras em 7º lugar, tá? Então vamos dar uma olhadinha, uma visão rápida, né? Como é que elas estão, por exemplo, em relação à média de 200, essas empresas. ExxonMobil, trabalhando abaixo da média 200 descendente. Shell, prestes a quase perder a média 200, mas armou um pivôzão de baixa. Tá? Chegou a perder a média 200, voltou para cima, se recuperou na quarta-feira. Tá? Estava abaixo da média 200. Chevron, abaixo da média 200. British Petroleum, acima da média 200. Total, acima da média 200. PetroChina, abaixo. Ih, não, está acima. PetroChina, acima da média 200. PBR, né, nossa ADR lá em Nova York, abaixo da média 200, por conta da desvalorização da nossa Petri, 4 em dólares. Tá? Vamos agora às mineradoras. BHP, acima da média 200. Rio Tinto, abaixo da média 200. Glencore, abaixo da média 200. Shenhua, abaixo da média 200. E a Vale, se segurando acima da média 200. Então, esse panorama com relação, usando a média de 200
como um divisor de águas, que é uma média extremamente importante no mercado financeiro, tá? Que mostra tendência a longo prazo. Nós temos várias ações do setor de petróleo e de mineração já trabalhando abaixo da média 200, né? Já sinalizando, talvez antecipando uma queda das commodities por vir, tá ok? Bom, gente, minha esposa já chegou, deixa eu dar uma atenção para ela. Esse era o panorama geral que eu queria passar para vocês, tá? Na verdade, não tem call de compra, não tem call de venda, não tem absolutamente nada, né? Tem só uma visão geral. Deixa eu encerrar aqui com uma visão geral dos índices setoriais pela ótica do semanal, tá? E vamos aqui de novo ativar a nossa média de 40, beleza? Então tá aqui, vamos lá, índice do setor financeiro, tá? Trabalhando abaixo da média de 200, tá? Abaixo da média de 200 no diário ou abaixo da 40 semanal, tá? E ó, não tivemos recuperação essa semana no setor financeiro. Não tivemos recuperação no setor financeiro. Bradesco e Itaú. Utilities, trabalhando abaixo da média de 40 semanal ou 200 diário. Material básico, né, puxada por Vale e Petrobras, acima da média de 200. Tá? Consumo, abaixo da média de 200, ela bem descendente, deixou um topo bem visível aqui. Imobiliário, abaixo da média de 200 diário. Então, falando média de 200 diário, é 40 semanal que vocês estão vendo aqui, tá ok? Em setor industrial, ó, está havendo uma pequena recuperação depois da greve dos caminhoneiros, enfim, a média de 200 diária virando para cima, o preço trabalhando acima dela, porque na mão pivô de alta. Empresas que pagam bons dividendos, mesmo elas, ó, esse índice não é um índice setorial, mas é um índice importante, as empresas que pagam bons dividendos também sentiram a queda do Ibov, tá? Então é isso, EWZ pela ótica do semanal, estamos trabalhando abaixo, e o Ibov pela ótica do semanal, tá? Semanal querendo virar para cima, tá? Mas trabalhando abaixo da média de 200 diária, tá? O 40 semanal. É isso aí, eu acho que deu para dar um giro bem legal de todo o contexto, tá? E aí agora cabe a vocês interpretarem o que tudo isso significa, tá ok? Na minha opinião, a gente está em cenário aí, eu ainda acredito em cenário de chegando perto de topo histórico novamente, chegando perto de termos nova correção e que com isso o Ibovespa que vem sofrendo bastante, tentou ensaiar uma recuperação essa semana nos últimos na quarta e na sexta, tá? Mas ele deve voltar, acredito eu, micar para baixo e que se a gente sentir uma correção forte lá fora, seja no petróleo ou na China, que afeta o minério de ferro, topo histórico de repente aí em SP500 e começar a corrigir, a gente com esse cenário fiscal horroroso e com essa incerteza política, putz, é tempestade perfeita. E com uma crise de repente financeira nos mercados emergentes por conta de moedas, né? Nossa, é muita coisa ruim chegando ao mesmo tempo. Então, só fiquem muito atentos, né? Só fiquem muito atentos e evitando aí euforia de quem vende relatório, quem vende corretagem, né? Que precisa de ver vocês comprando relatórios. Relatório normalmente é relatórios para compra de ações, né? Acho que ninguém faz relatório para vender ação, né? Então se ficam se agarrando a fundamentos, onde eu não vejo fundamentos. Eu acho que os fundamentos, a empresa pode até ter bons fundamentos, mas o Brasil não tem fundamento nenhum. Então isso arrasta. A macroeconomia é o primeiro nível de uma análise fundamentalista, né? A macroeconomia, depois setorial, depois a empresa. Cara, a primeira já está toda cagada. Não tem nem o que pensar. Então não importa se a empresa tem bons fundamentos ou não, gera lucro ou não. Num cenário de sell-off, elas talvez caiam menos que outras, empresas com piores fundamentos, com betas mais altos, empresas mais endividadas, mais alavancadas, mas no final cai tudo, cara. Sell-off é sell-off, liquidação. Então a gente está num cenário horroroso
e a coisa pode deteriorar lá fora também. E aí é tempestade perfeita. Então só tome muito cuidado de não comprar topo ou achar que agora o Bovespa está no fundo, está barato, está na hora de comprar mais, até por conta. Aí vem aquele papinho de que em dólar o Ibov está muito barato, etc. Tá? Na hora que a porca torce o rabo, foi o que a gente viu aqui. Os gringos, né? Eles podem estar bem baratos, mercados emergentes, mas na hora do vamos ver, ó, eles vão atrás disso aqui, ó. Tesouro americano, ó, querendo armar um pivôzão de alta aqui no semanal, tá? Querendo armar um pivôzão de alta aqui no semanal, tá bom? Então aqui é o porto seguro nos momentos de incerteza global, beleza? Não são as ações brasileiras, tá bom? Fiquem com Deus, um excelente final de semana para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deem um like aqui para mim, compartilhem com quem vocês acham interessante ter acesso a esse estudo, botem em seus grupos de estudo, grupos de Facebook, tá? Para esse meu trabalho ganhar mais visibilidade, tá bom? Grande abraço para todos, um bom sábado e um bom domingo.